Abra comigo em Romanos, capítulo de número 5. Você que já tem nos acompanhado aqui, nestas lives, é bom sempre lembrar que o nosso propósito aqui é meditar, refletir, buscar os princípios da palavra de Deus. Por que eu sempre reforço isso? Porque não é por uma questão de religião, não é por uma questão de princípios religiosos A ou B. Meu irmão, minha irmã, talvez isto soe estranho, mas eu preciso sempre esclarecer isso, gente. É importante. Nenhuma religião para Deus salva, liberta, transforma o homem. Quem transforma o homem, quem liberta o homem, quem faz do homem uma nova criatura, um novo ser, quem dá ao homem paz interior, paz para a sua alma, é Jesus. Às vezes a gente fica muito voltado, eu insisto nisto, porque para que seja um alerta para nós, para que seja um divisor de águas, no sentido de quê? De não julgarmos uns aos outros, de não condenarmos uns aos outros, de não ficarmos querendo prevalecer com a nossa religião, com a nossa doutrina, sejamos nós evangélicos, protestantes, católicos, espíritas, seja lá, nenhuma religião para Deus tem valor, senão aquela que nos livra da corrupção deste mundo, que cuida do próximo, que cuida dos necessitados. Como o Tiago diz, e eu concordo, afirmo, que a salvação é pela graça, é verdade, mas todos que são salvos pela graça de Deus, que experimentaram seu amor, sua bondade, praticam as boas obras, porque senão seria uma incoerência eu dizer que sou uma pessoa transformada por Deus, pelo amor de Deus, e não amar ao meu próximo, e não servir ao meu próximo. Então, tudo aquilo que a palavra de Deus nos orienta, no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, é que ele deve ter como fundamento, como base, como alicerce, a palavra de Deus. E que somente Jesus nos leva a ele, até porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, dito isto, a nossa justificação, a nossa salvação, a nossa transformação e a nossa paz interior estão 100%, totalmente, completamente ligada à pessoa de Jesus. Romanos capítulo número 5, então, olha que texto lindo, diz que, tendo sido, pois, justificados pela fé, ou seja, nós que cremos em Deus por meio de Jesus e por meio da sua palavra, tendo sido, pois, justificados pela fé, olha esta expressão agora que o apóstolo Paulo usa aos irmãos que estão em Roma. Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a paz que você e eu temos, que vem de Deus, que é a paz que excede todo o entendimento, todo o nosso intelecto, e guarda os nossos corações e os nossos sentimentos, esta paz, está dizendo o apóstolo Paulo, ela é uma paz que você e eu encontramos por nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, isso é maravilhoso. Com todas as tribulações, com todos os problemas, com todas as lutas, adversidades, com todas as dificuldades que nós enfrentamos, qual que é a nossa certeza, convicção, nosso descanso, a nossa paz interior? É que Deus nos ama de uma maneira tão profunda, tão intensa, tão maravilhosa, que Jesus Cristo, o Deus Filho, veio para nos dar libertação e paz interior. Você vai ver isso daqui a pouco de forma mais explícita ainda. Então, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Ou seja, não é a justificação por aquilo que eu faço, não é mérito nunca meu.
É a graça de Deus, é a bondade dele, é o amor dele. Esta paz nós a temos, diz Paulo aos Romanos, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 2 de Romanos 5. Por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós obtivemos acesso, podemos ir a Ele, pela fé, a esta graça. Quem nos trouxe a graça de Deus foi Jesus. Deixa eu lembrar-lhes da seguinte palavra: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo Jesus. Olha que coisa tremenda. Por isso que muitos legalistas, no sentido religioso, rejeitam a graça, porque a graça é favor imerecido. A graça é algo que você e eu nada podemos fazer para receber. Eu não sei se você já viu uma expressão que muitas pessoas usam, mas é até interessante. Elas falam assim: eu estou fazendo isso, aquilo, outro, para eu receber uma graça de Deus. Vocês já ouviram essa expressão? Ela, no mínimo, ela é contraditória. Ela é mais ou menos, como você dizer assim: não, Senhor. Você já teve essa experiência? O seu pai, alguém que tem autoridade sobre você, que é o Senhor da sua vida, ele diz para você: faz isso e isso, vai ali, vem aqui, faz alguma coisa e tal. Aí você diz para ele assim: não, Senhor. É uma incoerência, porque a palavra Senhor, ela pressupõe que ele é a autoridade máxima, suprema, soberana sobre as nossas vidas. Então nós nunca podemos rejeitar, nunca podemos, entre aspas, se quisermos viver debaixo da bênção, rejeitar a obediência àquele que é o Senhor na nossa vida. Então dizer não, Senhor, é uma incoerência, porque ele não é Senhor. Claro que eu entendo que é uma questão de respeito, você pode usar a palavra Senhor, mas no contexto da etimologia, da existência, do fundamento da palavra Senhor, quem é Senhor manda, não pede. Então, você dizer que não, Senhor, é uma incoerência, e você dizer que está fazendo algo para alcançar graça, também é incoerente. Por quê? Porque graça é favor imerecido, graça é dádiva. A Bíblia usa a expressão dom. Graça é dom, é dádiva, que é igual a presente. Então você e eu não podemos fazer nada para alcançar graça, porque graça nos é dada pela fé por meio de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 2. Por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo, obtivemos acesso pela fé, não é por mérito, pela fé, a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E então a palavra agora vai nos trazer uma revelação tremenda, que vai ser em especial para o coração da minha amiga Elminha e de todos aqueles que estão passando por situações difíceis neste dia ou nestes dias. Você que está enfrentando uma luta na sua vida pessoal, conjugal, familiar, profissional, não importa. Você que está enfrentando lutas, tribulações, provações, dificuldades, lembre-se que Deus, ele tem uma promessa para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, para a vida dos filhos dele, uma promessa tremenda e maravilhosa, que excede todo o nosso entendimento, toda a nossa expectativa, e vai além, inclusive, da nossa fé, porque ele, lembre-se disso, que é muito importante. Eu sempre, quando eu me vejo incrédulo diante de uma situação, eu digo a Jesus assim: Jesus, ajuda-me na minha incredulidade, porque a palavra de Deus me diz que tu és o autor e o consumador da minha fé. Se ele é o autor, ele é aquele que cria, não é verdade? Autor é quem cria. Quem é o autor deste livro, o autor desta história? Autor é quem cria. Então ele é aquele que cria a fé. E a Bíblia diz que ele é o consumador da minha fé. É aquele que consuma, que estabelece, que sela, que faz com que seja algo que se torne um fato na minha vida. Então, todas as vezes que eu preciso de fé, eu preciso da palavra de Deus, eu preciso me lembrar da palavra de Deus, eu preciso me lembrar das promessas de Deus. E diante das circunstâncias da vida, quando o apóstolo Paulo diz assim: olha, vocês foram justificados pela fé, vocês receberam pela fé
o acesso a esta graça abundante, esta graça maravilhosa que está manifestada na pessoa de Cristo, porque Ele trouxe para nós a superabundante graça de Deus. Lembre-se que Paulo diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, graça esta que nos foi trazida por meio de Jesus. E então agora, a partir do versículo de número 3, ele vai dizendo assim, olha, não só isso, não somente nos gloriamos na esperança da glória de Deus, não só isso, não só temos acesso a esta graça pela fé, não só fomos justificados e temos paz com Deus. Versículo 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha que coisa tremenda. Ao invés de reclamar, de murmurar, de ficar você e eu olhando para nós e sentirmos injustiçados, eu já passei por esses sentimentos, eu acredito que todos nós estamos sujeitos a eles. Mas ao invés de ficarmos olhando para nós mesmos diante das circunstâncias contrárias, das lutas, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, ao invés disso, nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz uma perseverança maravilhosa na nossa vida. A perseverança, o fato de perseverarmos firmes na fé, crendo em Deus, crendo na sua palavra, além das circunstâncias, além do que vemos, além do que ouvimos, além do que sentimos. Pela fé, nós profetizamos a palavra de Deus e o cumprimento das suas promessas em nossas vidas. Então ele diz, esta perseverança, ela produz um caráter aprovado. Já falamos sobre isso aqui em outros momentos, porque muito mais do que ser usado por Deus, você e eu precisamos ser aprovados por Deus. E ter um caráter aprovado é ter o caráter, as características de Cristo, da vida ressurreta de Cristo, implantadas dentro de nós. Isto é ter um caráter aprovado, que haja em vós o mesmo sentimento, que vocês tenham a mesma atitude de Cristo Jesus. Um caráter aprovado. E o caráter aprovado, que é a marca da vida de Cristo em nós, ele produz esperança. Isto é tremendo, porque independente do resultado, olha gente, isso aqui, se fosse você, eu pegava para você. Independente do resultado da sua esperança nesta terra, lembre-se que a nossa maior esperança está na eternidade. E então o apóstolo Paulo diz assim, e a esperança, versículo de número 5 de Romanos 5, e a esperança não nos decepciona. E aí vem o grande, ou a grande, maravilhosa, tremenda revelação para a sua e para a minha vida nesta manhã. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E este amor que Deus derramou nos nossos corações, meu irmão, minha irmã, é um amor testado, é um amor que foi provado e aprovado por Deus. Ele foi em todo o tempo estabelecido como uma marca, como um marco divisório para a humanidade. Escute isto: se ninguém existisse nesta terra, se somente você existisse nesta terra depois de Adão, se somente Adão, vou melhorar para você entender até com um contexto bíblico, se somente Adão e Eva fossem permanecer nesta terra depois de terem pecado, sido expulsos do jardim do Éden, ainda assim Deus teria enviado a Jesus para salvá-los. Guarde isto. Este é o seu valor, este é o meu valor. É que às vezes nós nos valorizamos por aquilo que as pessoas e o sistema deste mundo querem implantar em nós, sabe? Às vezes eles dizem para nós que se nós somos bonitos, belos, ricos, que se nós tivermos posição, autoridade, influência, poder, então eles vão nos aplaudir, vão nos valorizar, vão nos reconhecer. Deixa eu dar uma notícia para você: o seu, o meu, o nosso valor não está na aprovação nem no reconhecimento dos homens, está na aprovação deste Deus amoroso, maravilhoso, misericordioso, bondoso, que em todo o tempo demonstra o seu amor para conosco. Diz o versículo então, agora de número 8,
Olha só, versículo 6, perdão. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Você sabe o que é ímpio? Pio é uma palavra que vem do latim crente. Crê, pio. Ímpio não crê, o que não é crente. O ímpio é o que não crê. O pio é o que crê. Então Deus está dizendo assim, olha, Cristo morreu pelo que não crê. Gente, olha que loucura. É por isso que Paulo diz assim, olha, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por isso que Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho. É por isso que ele diz que a pregação do evangelho de Cristo e este crucificado é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque Cristo morreu por você e por mim quando nós ainda éramos ímpios, não crentes, que não críamos. Não estou dizendo crente nesta nominação evangélica, não. Estou dizendo crente no sentido de crer em Deus. Este é o amor, este é o amor de Deus. Ele excede nossa compreensão, não dá. Porque ouse que você e eu, por alguém que nós amamos, né? Nós temos filhos, netos, bisnetos e nós amamos. E nós damos a vida por quem nós amamos. Eu já passei por várias experiências em que minhas filhas estavam enfermas e eu orava, né? Como se diz, infantilmente, eu orava, ó Deus, tira delas e coloca em mim. Deus, coitado, Deus olhava para mim, né? E falava, tadinho, tão imaturo, né? Tadinho desse moço, não entendeu nada ainda. Mas é isto. Cada um experimenta a sua vida, cada um experimenta a sua história, mas Deus ama todos incondicionalmente. Deus ama todos e esse amor dele de forma incondicional e individual, guarde isto, porque é só seu, é para você. Se ninguém existisse neste mundo para ser salvo, ainda assim Deus enviaria o seu Filho Jesus para te salvar. Se você fosse o único habitante da terra, Jesus Cristo teria vindo a este mundo para morrer no seu lugar, para te salvar, porque Ele te ama, Ele te amou, Ele te amará, e o amor dele, diz a Bíblia, está provado. Deus, no seu devido tempo, quando ainda éramos fracos, ainda éramos pessoas ímpias, Ele enviou o seu Filho Jesus. Dificilmente, diz o apóstolo Paulo, haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Acabei de falar isso aqui, pela sua família, pelos seus filhos, por quem você ama. Você vai dizer, não, eu dou minha vida, tira a minha, e pode tirar um órgão meu, se precisar, tira os 2 órgãos meus, se eu tiver 2 rins, tira os 2 rins bons e dê para as minhas filhas, mas eu quero que elas vivam, eu quero que elas estejam aqui. Você pode fazer, você pode querer fazer isso, mas entenda com clareza, por gentileza. O amor de Deus por você é específico, individual, é só para você. Deus te amou e a prova do amor dele, diz a Bíblia em Romanos 5:8. Olha que coisa linda. Mas Deus prova. Algumas traduções, como a minha, diz, mas Deus demonstra. Eu gosto muito dessa expressão prova, porque eu sou 100% contra este conceito, esta ideia de fazer prova com Deus. Vou falar que se você não concordar, fica sem concordar, mas não precisa me escrever um texto, uma carta, um evangelho de boas novas, dizendo que você vai justificar o que você faz. Você quer fazer prova com Deus? Faz. Eu estou dizendo que eu não tenho que provar o meu Deus em nada, porque Ele já provou que me ama de forma individual, incondicional e perfeita. É só isso, mas fica à vontade. Mas eu não faço prova com nada disso. Eu vou fazer prova com Deus. Eu vou orar, eu vou querer saber dele, daquilo que ele quer para a minha vida, seus propósitos, seus planos, seus objetivos, mas eu não quero fazer prova com Deus. Fazer prova com Deus para quê? Deus prova, mas Deus prova o seu amor para conosco. Deus demonstra o seu amor para conosco, diz a Bíblia, em que Cristo morreu em nosso favor, morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. É isso que a Bíblia está dizendo. Se quando eu era um pecador, um ímpio, alguém que não cria nele, olha que loucura, gente. Eu rejeitando Deus, não crendo em Deus, não crendo em Jesus,
rejeitando a Ele, vivendo na rebeldia, vivendo no pecado, vivendo na impiedade, vivendo na iniquidade, vivendo em todo tipo de maldade, perversidade, Deus, ainda assim, me amou de uma maneira tão perfeita, tão maravilhosa, até porque o apóstolo João, ele não tendo palavras, porque não há no vocabulário humano uma palavra que possa definir o amor de Deus. É por isso que João 3,16, o apóstolo João, ele vai escrevendo pela revelação do Espírito, e aí quando ele vai entendendo a dimensão do amor de Deus, ele diz, porque Deus amou o mundo, como ele amou maravilhosamente, ele amou infinitamente, ele amou grandiosamente, e aí não tem palavras no vocabulário, porque o Espírito Santo não pode inventar palavras, né, irmãos? Então, aí não tinha palavras para João expressar o amor de Deus por você e por mim. Sabe o que ele colocou? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem palavras. De tal maneira que deu dádiva, presente, dom, o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Você é amado de Deus, você foi escolhido por Deus, separado por Deus, você foi feito, criado, gerado, pensado por Deus antes da fundação do mundo, predestinado por Ele para viver para a glória dEle, para o louvor dEle, para experimentar o melhor de Deus na sua vida, o amor dEle, a paz dEle, a alegria dEle, a alegria que renova a nossa força, a alegria que renova a nossa esperança, a alegria que nos faz muito mais do que felizes. Não há uma distinção clara, escute isso, não há uma distinção clara, a gente faz para ficar mais entendível, não há uma distinção clara entre felicidade e alegria na Bíblia. Então as pessoas tentam, fazem alguns arranjos e tal, a gente não tem problema com isso, né? Felicidade, o estado de espírito, alegria, mas enfim. O fato é que a alegria é fruto do Espírito, e isso é diferenciado. E esta alegria, fruto do Espírito, é a alegria que Deus te dá, por meio da presença dEle, porque Deus derramou o seu amor nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E agora ele diz, então, olha que coisa tremenda, versículo de número 9 de Romanos 5. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, muito legal essa expressão, né? Muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Muito mais. Então esqueça. Olha, gente, cuidado você que é crentoide, que é evangélico, protestante, que tem a Bíblia. Cuidado com o seu julgamento com as pessoas. Hein? Primeiro, que você não é juiz. Segundo, que à medida que você usar para julgar, você também será julgado. Terceiro, você tira primeiro essa árvore, esse tronco que está no seu olho e experimente a graça de Deus, a misericórdia dele, a bondade. Lembre-se que ninguém é melhor do que ninguém e todas as vezes, quer escrever? Escreve aí. Todas as vezes que você se achar melhor do que alguém, você já se tornou pior do que ela. Se, versículo 10, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. É isso que a Bíblia está dizendo, é isso que a palavra de Deus está nos ensinando, que você pode receber nesta manhã, este amor que refrigera a nossa alma, este amor que traz paz para o nosso coração, este amor que por meio do seu Filho Jesus nos justificou, nos libertou, nos inocentou, nos deu vida nova, nos deu espírito novo, nos deu uma mente nova e traz paz, gente. Meu irmão, minha irmã, quem está em Cristo não morre. Deixa eu dar uma notícia para você. Ontem eu fiz o velório de um querido amigo, um irmão precioso, um não religioso,
E eu citei isso lá na hora, que eu tive poucos momentos com ele, mas você poderia, não tive uma convivência, né? Mas de qualquer forma conhecia este irmão, tendo testemunho da sua família e dizendo, um não religioso, que coisa maravilhosa. Eu gosto das pessoas que são cristãs pela palavra, isso é muito legal. E eu dizia, nós temos que entender, gente, que o amor de Deus não está limitado a nenhuma religião, que o amor de Deus não está preso, trancado num prédio, não, nem nenhuma instituição humana. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nesta manhã, você pode experimentar a graça e o poder de Deus, o amor transbordante dele. Não importa se você está à beira da morte, se você está vivendo uma situação difícil de existência, de compreensão de si mesmo, não importa se está vivendo um problema, uma crise conjugal terrível, familiar, profissional, nada importa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e descansa, que o amor de Deus vai transbordar na sua vida e através da sua vida, e você verá coisas maravilhosas acontecerem na sua vida, na sua casa, na sua história. Sabe por quê? Porque foi ele quem a escreveu. Quem escreveu sua história, quem já determinou antes da criação do mundo a sua história, foi ele. Por isso, tão somente descansa no Senhor e desfrute do amor dele. Receba, já está aí. Olha a expressão bíblica, porque Deus derramou o seu amor nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando você nasce de novo, você recebe um novo Espírito, Deus coloca no seu Espírito o Espírito Santo, e aí você é uma nova criatura que já tem o amor de Deus. Desfrute, descanse nisto e creia. Aquele que começou esta boa obra na sua vida, ele mesmo vai aperfeiçoá-la, completá-la, e nenhuma, estou querendo encerrar aqui, estou fazendo uma força danada, nenhuma de todas as palavras que o Senhor liberou sobre a sua vida faltará ou voltará para ele vazia. Antes fará o que apraz a ele e prosperará naquilo para que foi enviada. Guarde isto e celebre e festeje esta verdade tão tremenda e maravilhosa em nome de Jesus.